Então, é uma reconexão com a nossa essência, com a nossa condição natural, visto que nós, aqui dentro desse mundo material, estamos em uma condição artificial. Então, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso. E dentro dessa prática, nós temos alguns ingredientes da receita, e uma delas é estudar a filosofia da consciência de Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus. A palavra Krishna significa o todo atrativo. Né? Então, assim, a essência da consciência de Krishna é exatamente como o nome diz, como foi bem traduzido para o português, consciência de Krishna. É ter consciência de Krishna. Né? Existem coisas que elas existem por si só. O que faz diferença, às vezes, a gente tem consciência e não tem consciência. Então, Krishna, Deus, ele é uma realidade, ele é a verdade última, é a verdade absoluta. E a diferença que faz na nossa vida é o quanto nós temos consciência dele ou não. Né? E o movimento para a consciência de Krishna é para que a gente desenvolva plena consciência sobre ele, né? Sobre Deus. E uma das coisas que a gente utiliza, como eu disse, dentre outras, do serviço devocional, o estudo da filosofia. E nós vamos ler agora um livro que trata exatamente desse assunto. Né? Antes de começar, a gente vai cantar um pequeno mantra. E esse mantra ele ajuda a trazer uma atmosfera, não só no ambiente externo, como no ambiente interno, dentro da nossa própria mente. Uma atmosfera na qual se torne propício e fértil o entendimento desse conhecimento. Né? Então, essa canção, ela traz exatamente essa atmosfera. Eu sei que nem todo mundo sabe cantar, mas quem sabe, ajuda. E de antemão já peço desculpa porque eu não canto bem. Então, faz parte do processo, né? Esse sofrimento, como foi falado na aula passada. O Devota é sempre humilde, né? Canta belíssimo. Vocês vão ver o Belo, vocês vão ver como ele mente. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Hari Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
agora o Srimad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 1, capítulo intitulado Conhecimento Mais Confidencial. Repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Idam tu te guhyatamam pravakshyami anusuyave jnanam vijnana sahitam yad yatva mokshaye shubhat. Agora eu vou repetir sozinho, vou falar sozinho. Shri Bhagavan Uvacha idam tu te guhyatamam prakshami anusuvaye yanam jnana sahitam yadyatva mokshase subhat. Shri Bhagavan Uvacha idam tu te guhyatamam pravakshyami anusuyave jnanam vijnana sahitam yadyanatva mokshave subhat. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, porque nunca me invejas, transmitirei a ti este ensinamento e compreensão muito confidenciais, e passando a conhecê-los, ficarás livre das misérias encontradas na existência material. Significado. À medida que continua a ouvir sobre o Senhor Supremo, o devoto se ilumina. O Srimad Bhagavatam recomenda este processo de audição, entre aspas. As mensagens da Suprema Personalidade de Deus são cheias de potência, e estas potências podem ser sentidas se os tópicos sobre a divindade suprema são discutidos entre os devotos. Isto não pode ser conseguido pela associação de especuladores mentais ou de estudiosos academicistas, porque é conhecimento posto em prática. Fecha aspas. Os devotos se ocupam constantemente a serviço do Senhor Supremo. O Senhor compreende a mentalidade e sinceridade de uma entidade viva específica que está em consciência de Krishna e lhe dá inteligência para compreender a ciência de Krishna na associação dos devotos. Os comentários a respeito de Krishna são muito potentes, e se alguém afortunado tem essa associação e tenta assimilar o conhecimento, então na certa progredirá rumo à compreensão espiritual. O Senhor Krishna, a fim de estimular Arjuna a não parar de elevar-se no potente serviço ao Senhor, descreve neste 9º capítulo os assuntos mais confidenciais dentre todos os que revelará até então. O próprio começo do Bhagavad Gita, o 1º capítulo, é praticamente uma introdução ao resto do livro. E o conhecimento espiritual descrito no 2º e 3º capítulos é chamado confidencial. Os tópicos comentados nos capítulos 7º e 8º relacionam-se especificamente com o serviço devocional, e porque nos iluminam em consciência de Krishna, são considerados mais confidenciais. Mas os assuntos descritos no 9º capítulo tratam da devoção pura e imaculada. Portanto, ele é chamado o mais confidencial. Quem se coloca no conhecimento mais confidencial acerca de Krishna alcança a transcendência e não tem mais angústias materiais, embora esteja no mundo material. No Bhakti Rasamrita Sindhu se diz que quem tem um sincero desejo de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo já é liberado, apesar de permanecer no estado de existência material condicionada. De modo semelhante, encontraremos no Bhagavad Gita, 10º capítulo, que qualquer um que adote essa ocupação é uma pessoa liberada. Ora, este primeiro verso tem um significado específico. As palavras Idam Gyanam, que significa este conhecimento, referem-se ao serviço devocional puro, que consiste em 9 diferentes atividades. Quem sabe?
Ouvir, cantar, cantar, lembrar, servir, adorar, rezar, obedecer, manter amizade e entregar tudo. Pela prática destes 9 itens de serviço devocional, elevamos-nos à consciência espiritual, consciência de Krishna. Quando a contaminação material é expurgada do coração, podemos entender esta ciência de Krishna. A simples compreensão de que a entidade viva não é material é insuficiente. Este talvez seja o começo da percepção espiritual, mas deve-se reconhecer a diferença entre as atividades corpóreas e as atividades espirituais de alguém que compreende que não é o corpo. No 7º capítulo, já discutimos a esplêndida potência da Suprema Personalidade de Deus, suas diferentes energias, as naturezas inferior e superior e toda esta manifestação material. Agora, no capítulo 9, serão delineadas as glórias do Senhor. Neste verso, a palavra sânscrita Anusuyave também é muito significativa. Em geral, os comentadores, mesmo sendo muito eruditos, são todos invejosos de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Até mesmo os estudiosos mais eruditos escrevem sobre o Bhagavad Gita com muita imprecisão, porque invejam Krishna. Seus comentários são inúteis. Os comentários feitos pelos devotos do Senhor são genuínos. Quem é invejoso não pode explicar o Bhagavad Gita ou transmitir perfeito conhecimento acerca de Krishna. Quem não conhece Krishna e, não obstante, critica o seu caráter é um tolo. Então, deve-se ter o máximo cuidado de não aceitar esses comentários. Para quem entende que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus, a personalidade pura e transcendental, estes capítulos serão muito benéficos. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Om Gyanam Chmirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayarupa Kadam Mahyam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Sri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavaneshvari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a achote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Vitale Shri Mata Vidayananda Goswami Tinamuni Namaste Guru Hansaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dustasidanta Nassim. Este, já vai eu ler o verso errado. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, por que nunca me invejas? Transmitirei a ti este ensinamento e compreensão muito confidenciais, e passando a conhecê-los, ficarás livre das misérias encontradas na existência material. Vamos lá. Vamos por parte, né? E aqui a Suprema Personalidade de Deus disse. Primeiro, a Suprema Personalidade de Deus. O que a gente quer dizer com isso? Por que fala a Suprema Personalidade de Deus? Porque Deus tem inúmeras personalidades, assim como cada um de nós. Todos nós temos inúmeras personalidades. Né? Não é que a gente tem aquela doença da psiquiatra que é múltipla personalidade, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu falo personalidade no sentido de que uma pessoa só pode ser o pai. Para uma criança ela é o meu pai. Para uma esposa ela é o meu marido.
Para o chefe, ele é o meu patrão. Né? Ele é meu funcionário. Para o funcionário, ele é meu chefe. E por aí vai. Né? Mas aquela pessoa, fora de todas essas funções, ela tem aquela pessoa específica que você vai conhecer a fundo quando você se relaciona com a pessoa. Né? Porque às vezes você conhece, um exemplo, você conhece seu chefe ali do trabalho. Então você conhece ele como chefe, você sabe quem ele é. Mas você não conhece ele na intimidade. Mas se um dia seu chefe, por gostar muito de você, o que é raro acontecer, ele chega para você e diz assim, vai ter um jantar na minha casa, eu quero que você vá lá. Aí você vai no jantar na casa dele, você conhece a família dele, você conhece ele fora do personagem de chefe, e você tem uma relação com ele, depois você faz amizade com a família, você passa a frequentar a casa dele, você se torna amigo do chefe, aí você vai conhecer uma outra pessoa. Aí você vai conhecer realmente a pessoa que ele é, fora das funções que ele tem. Você vai conhecer realmente a pessoa. Então, da mesma forma, Deus, ele é um mantenedor, ele é o orientador, ele é tanta coisa, né? Mas ele é uma pessoa específica, né? Aqui no Ocidente nós temos a percepção de Deus geralmente relacionada ao mantenedor, né? A gente vê sempre Deus como pai, mas Deus não é só pai. Porque se ele fosse só pai, ele seria limitado. E Deus é ilimitado. Se ele não foi limitado, ele não é Deus. É alguém parecido, mas não é Deus. Porque Deus é ilimitado. Então, a gente tenta conhecer na consciência de Krishna, a gente vê Krishna, e é explicado no Bhagavad Gita, quem é essa pessoa que é o pai, que é o mantenedor, que é a pessoa que construiu tudo, que é a pessoa que dá oxigênio para a gente respirar, que é a pessoa que dá conhecimento. Todas essas coisas que Deus faz, a gente quer conhecer além desse chefe, dessa pessoa poderosa, a gente quer conhecer ele na intimidade dele. A gente quer conhecer quem é essa pessoa. E essa personalidade é a suprema personalidade, é a personalidade dele total. Isso é o que a gente tenta aprender na consciência de Cristo. Então por isso está falando, a suprema personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, porque nunca me invejas, transmitirei a ti este ensinamento e compreensão. Quem é Arjuna? Krishna, há muito tempo atrás, mais ou menos 5.000 anos atrás, não é 5.000 anos exatamente, é um pouco mais, eu não sei exatamente agora, né? Temos um professor de matemática, talvez ele possa dar ali, o negócio de número é com ele. Então, é 5.100 e alguma coisa, uma coisa assim. E Krishna esteve nesse mundo. E esse diálogo, que hoje é tratado nesse livro, foi tratado entre Krishna e Arjuna. Quando Krishna esteve no planeta, ele tinha uma família, ele teve, né, claro que são seres assim que habitam com ele no mundo espiritual, que descem a esse mundo, quando ele decide vir a esse mundo, e ele decide ensinar, passar o conhecimento ao qual a gente possa se livrar desse mundo e voltar a estar com ele, que é a meta última. Então essas pessoas que estão com ele, dentre elas existia um que era, materialmente falando, o primo dele, que é Arjuna, que era um grande amigo dele, era um príncipe. E Arjuna tem um momento de perplexidade. E esse momento de perplexidade acontece durante uma guerra fratricida. Eu não vou falar muita coisa, porque senão é spoiler e vocês não vão querer ler. Eu quero que vocês busquem essa informação para que vocês leiam isso. Então, existiu uma guerra fratricida onde os primos de Arjuna, junto com seus 4 irmãos, Arjuna e seus 4 irmãos eram os herdeiros verdadeiros do trono. Mas esses primos dele usurparam, eram pessoas invejosas, eram pessoas completamente contrárias a eles. Pessoas completamente contrárias ao que é correto, ao que é moral, ao que é virtude. Então, eles tentaram de tudo para poder não ter uma guerra com os próprios primos, mas não teve jeito, teve uma hora que não tinha para onde ir e teve essa guerra. E no campo de batalha, antes de começar essa guerra, Krishna estava como quadrigário de Arjuna. Krishna disse: eu não vou intervir nessa guerra. Eu não vou intervir nessa guerra. Eu posso intervir com conselhos, orientações, porque também se Krishna fosse intervir em uma guerra aqui dentro desse mundo, ele sendo Deus, ele ia fazer assim, acabou a guerra. Então não tem nem graça. Então ele ficou como quadrigário, ou seja, aquele que conduz a carruagem de Arjuna, que era um dos principais guerreiros dessa batalha. E eu não sei se vocês já viram em filme, é natural isso acontecer, antes das batalhas, pelo menos antigamente, hoje não, né? Hoje aperta o botão, é quase um videogame, um matando o outro, parecendo um videogame. Mas antigamente, os grandes líderes, os grandes reis, as pessoas principais dos exércitos, eles se encontravam na frente do campo de batalha, os exércitos ficavam afastados, eles se encontravam no campo de batalha, falavam, né, algumas palavras, ou observavam o exército do oponente, depois eles voltavam e aí começaria a batalha. Nesse momento que Arjuna pede a Krishna que leve ele até a frente para que ele veja o outro exército, ele vê lá parentes dele, ele vê lá primos dele, ele vê o avô dele,
que na verdade não era avô, era tio-avô, né? Irmão Mas eles ficavam, por uma situação que é muito complexa, não dá para se eu for falar aqui, vai ser 3 dias de conversa. Teve que ocorrer essa guerra, mas muitos dos países deles ficaram do lado errado, por diferentes motivos. E ele viu essas pessoas e ele sentiu uma angústia muito grande. E nesse momento, ele hesita, ele treme, ele fica super angustiado. E ele diz, eu não vou lutar, eu não posso lutar. E nesse momento ele tem um diálogo com Krishna. Na verdade, tudo isso foi um arranjo que Krishna fez para que esse momento chegasse, para que Arjuna tivesse uma perplexidade, que se a gente estudar a fundo, a gente vai ver que é a perplexidade de todo ser humano que está dentro desse mundo material. A perplexidade de Arjuna é a mesma coisa que todos nós sentimos em vários momentos da nossa vida, em diferentes situações. Mas se estudar a fundo, a gente vai ver que tudo está ali, naquela angústia dele. E nesse momento, ele pede ajuda a Krishna, pede orientação a Krishna, e Krishna fala com ele, conversa com ele. Essa conversa de Krishna, o que Krishna passa para ele também, é uma orientação que é universal. Ela serve para todo mundo, em qualquer cultura, em qualquer lugar, desde que saiba interpretar, fazer, contextualizar para a sua cultura. Mas ele explica o segredo da vida. Ele explica a solução de todos os problemas. Imagine, às vezes você está em uma situação de perplexidade, aí você procura um amigo, uma pessoa que tem uma certa sabedoria, né? um irmão mais velho, ou até um pai, ou seja lá como for. Você procura uma pessoa e diz assim, poxa, rapaz, estou passando uma situação, pô, me dá uma orientação aí, o que eu faço? Estou passando por isso, tal. E aquela pessoa vai, que você confia, vai lhe dar uns toques e tal, e vai falar alguma coisa, e aquilo, poxa, caramba, ele ajudou muito, velho, obrigado e tal, e né? Você consegue fazer isso com algumas pessoas. Às vezes dá errado, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa muito sábia vai pedir conselho e é um desastre. Mas quando dá certo, a pessoa, né, lhe ajuda, lhe ilumina. Né? Imagine você conseguir fazer isso com Deus. A pessoa que sabe tudo. A pessoa que é ilimitada. Então, assim, Arjuna é esse cara. É o sortudo. Né? A pessoa que teve esse diálogo com Krishna. E esse diálogo deles, que depois ficou documentado nesse livro, Bhagavad Gita, ele serve para todos nós. Então, esse é o conteúdo desse livro. Por isso eu convido todos vocês a lerem esse livro. Eu sei que eu sou suspeito para falar porque eu sou Hare Krishna, eu estou dentro de um templo Hare Krishna, falando sobre o livro Hare Krishna, mas isso é muito além do Hare Krishna. Quem pensa que isso é uma poesia da religião, inclusive nós devotos, que pensam que isso é uma poesia do Hare Krishna, não entendeu nada. Não entendeu nada. Isso vai além de religião, vai além. Entende? Se você lê, não precisa ser Hare Krishna não, simplesmente leia um desejo real de entender. Que esse livro pode transformar a vida da gente. Então esse Arjuna, essa pessoa que se colocou à disposição para receber esse conhecimento e que beneficiou todos nós, termina beneficiando toda a humanidade. Aí ele fala, meu querido Arjuna, porque nunca me invejas, transmitirei a ti este ensinamento. Outro detalhe, porque ele fala, porque nunca me invejas. Porque esse é o nosso grande problema. Todos nós invejamos a Deus. Eu não invejo. Todos nós invejamos a Deus. De que forma isso acontece? Porque todos nós queremos ser controladores. Por que o mundo tem tanto problema? Porque nós queremos ser controladores. Essa é a verdade. Por que a gente entra em conflito com outras pessoas? Porque a nossa vontade entra em conflito com a vontade da outra pessoa. Porque a outra pessoa tem a vontade dela de controlar e você tem a sua. E isso em diferentes situações gera conflito. Então, a inveja nesse sentido, o conceito de inveja que é falado aqui, né, no conceito védico de inveja, é diferente desse conceito que a gente está acostumado aqui, o conceito cristão. Né, que inveja é quando você fica querendo uma coisa do outro. Não é só isso. Não é só isso. Vai além. Você quer... se confunde muito inveja e cobiça. Né? Cobiça não é ruim, não. Cobiça é bom. Se outra pessoa tem um carro bonito e você diz, caramba, eu quero ter um carro desse. Você luta, corre atrás e você vai ter um carro igual aquele. Quando isso se torna uma coisa patológica, eu quero um carro igual, eu quero um carro igual, eu quero isso aí também é ruim, né? Fica uma coisa louca. Mas se você tem de forma saudável, caramba, aquele carro é bonito, poxa, eu quero ter um carro daquele. Aí você vai correr atrás, vai trabalhar, vai comprar um carro igual aquele. Beleza, cobiça, isso é natural. Isso é natural. Porém, se você tem inveja, a inveja é diferente. A inveja, você vê o carro bonito do outro, você quer ter um igual e quer que ele deixe de ter. Porque você quer exclusividade. Você quer aquele carro. Você quer o dele. Você quer tirar o dele, você quer para você. Então, a inveja, ela é péssima. Ela é péssima. Tanto é que existem, né, as contaminações que são
cobiça, inveja, ira, todas essas contaminações, elas podem ser utilizadas no serviço a Krishna. O único que não pode é a inveja. Porque a inveja requer exclusividade. Você quer a posição do outro. Então nós todos estamos no mundo material porque nós queremos ser um controlador. O que faz com que a gente saia do mundo espiritual e caia nesse mundo material é o fato de que a gente desejou a posição que é só de Deus. Porque Ele é o único controlador. Porque Ele é o único que tem poder para controlar. A gente está aqui fazendo um papel de trouxa. Todos nós, porque a gente não controla nada. Porque o grande problema da sociedade hoje é a ansiedade. Porque está todo mundo querendo controlar tudo e a gente não controla nada. Eu tenho um amigo que diz assim, rapaz, eu cheguei num ponto da minha vida que quando eu tenho um problema, eu tento resolver ele uma vez. Se eu não conseguir, eu tento uma segunda. Se eu não conseguir, eu tento uma terceira. Se na terceira eu não conseguir, esse problema já não é mais meu. Esse problema já não é mais meu. E é assim que tem que ser. Na verdade, tem que ser na primeira tentativa. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que tentar resolver as coisas, mas a gente tem que entender que a gente não é controlador. Aquilo às vezes não é para ser resolvido pela gente. A gente tem que ter paciência, colocar nas mãos de Deus e aguardar. Agora, claro, que não é para ficar sentado, botando tudo nas mãos de Deus, que aí também fica difícil. Você tem que tentar fazer realmente a sua parte, com sinceridade, com afinco, mas entenda que o resultado daquilo não lhe pertence. Quem vai dar esse resultado é Deus, é o Senhor Supremo, porque Ele que é o único controlador realmente. Não é porque você faz 1000 planos, mas esses mil planos seus, eles estão sujeitos à temperatura ambiente, eles estão sujeitos ao clima, eles estão sujeitos à sua própria saúde. Você faz 1000 planos para fazer uma coisa, daqui a pouco você pega uma gripe, um vírus que não dá nem para ver sem óculos, sem microscópio, e você acabou seus planos, vai ter que parar. Né? Então assim, a gente não controla nada. A gente não controla nada, né? O que a gente controla é a oportunidade de fazer. Então, por isso que ele fala que Arjuna é livre de inveja. Como é que a gente pode se tornar livre de inveja? Quando a gente desenvolve bhakti, quando a gente desenvolve devoção, quando a gente desenvolve amor puro. É difícil explicar o que é amor puro, porque todos nós estamos acostumados com O Vento Levou, a novela das 8, né? A gente está acostumado com todas essas coisas. A gente pensa que amor é essa coisa meio romântica, né? Que a gente está acostumado. E não é. Amar é servir. Se você ama, diz que ama alguém e você não serve, você não ama. Você ama alguma coisa que aquela pessoa lhe proporciona. Algum prazer que aquela pessoa lhe dá, você é apegado àquele prazer, e como é aquela pessoa que dá, aí você fica com ela o tempo todo. Mas se aquela pessoa deixar de lhe dar aquele prazer, aquela pessoa já não lhe serve mais. Isso não é amor. Entende? Então, assim, a única maneira de você se livrar da inveja, querer a posição de alguém, é quando você a ama. O exemplo mais próximo, para que a gente possa entender o amor, a coisa mais próxima do amor que tem nesse mundo é o amor de mãe. Porque uma mãe de verdade, ela ama o seu filho de um jeito. Por exemplo, uma vez eu vi uma mãe dando uma criança tinha 5, 6 anos, e a mãe dando a ela eu não lembro o que era, uma coisa que ela gostava muito de comer. Ela gostava muito de comer. Aí a mãe pegou assim, e eu vi que a mãe também gostava. Ela olhou pro negócio assim, deu pra ver que ela colocava na boca, mas tinha pouco. Aí ela foi e deu pra criança assim, ela deu pra criança. E a criança, quando viu, o olho brilhou, porque a criança adorava aquilo, a criança comeu. Aí, já viram criança quando tá comendo uma coisa gostosa? Ela chega e faz, né, aquela coisa assim. Criança tem muito isso, é muito expressiva. E quando ela tava comendo, a mãe tava assim, ó. Sabe? Parece que a mãe estava saboreando a criança saborear. Isso é amor. Isso é amor. Amor é quando você sente prazer em ver o prazer do outro. Isso não é fácil de desenvolver. Isso não é fácil de desenvolver, mas pode ser desenvolvido. E como pode ser desenvolvido? Como pode se desenvolver amor? Através da prática. Prática. Porque amor não é só um sentimento. Amor é um estado de espírito. E você desenvolve esse estado de espírito quando você pratica o ato de amar, que é servir. Tem uma história, não sei se vocês já ouviram falar, de uma mulher, eu acho muito engraçada essa história. Uma mulher que ela casou, aí foi morar com o esposo dela e com a sogra. Que ele tomava conta da mãe, ele foi morar com a sogra. A sogra era, não que as sogras sejam assim, mas a sogra era uma cobra. A mulher era um negócio sério. Ela já não estava aguentando mais assim, a sogra, e tal. E morava em uma vila, era aquela coisa meio... Aí morava em uma vila e aquela, meu Deus do céu, eu não aguento mais morar com essa mulher, mas eu amo meu esposo, o que é que eu faço? Meu Deus do céu. E a mulher tinha umas contaminaçõezinhas no coração, ela disse, eu vou matar essa mulher. E aí ela procurou um curandeiro que tinha, né? Um curandeiro e sábio ao mesmo tempo, ele
tipo assim, era a fonte de orientação daquela aldeia, né? E aí ela procura esse sábio e diz assim, eu vim pedir um negócio ao senhor. Ele falou o que é? Ele falou, agora precisa ficar aqui entre nós, tem que ser confidencial, não pode falar em mim. Sim, o que é? Eu quero matar minha sogra, eu não aguento mais. Eu não aguento mais aquela velha. Aí ele olhou assim pra ela, tudo bem, em que eu posso te ajudar? Ela falou, eu quero que o senhor me dê, eu sei que o senhor é curandeiro, conhece várias poções, conhece um monte de coisa, eu quero que o senhor me dê uma poção, que ela morra, mas que ninguém desconfie que ela foi envenenada, porque senão eu posso, né, eu vou ser presa e tal, então eu quero alguma maneira de eu matar ela sem ninguém notar, um veneno. Aí ele falou, sim, eu tenho uma coisa perfeita pra você. Aí ele foi lá, pegou um vidrinho com um pozinho dentro e disse assim, tá vendo isso aqui? Você vai botar, não era um pozinho, não era um líquido. Você vai botar uma gota na comida dela todo dia. Mas não pode botar tudo, você tem que botar uma gota. Uma gota. E ela vai comer, todos os dias ela vai comer, aquilo vai fazer um efeito, vai chegar que ela vai morrer. Então você faça isso que vai dar tudo certo. Agora tem um detalhe também, já que você não quer ser presa. Quando você começar a fazer isso, você vai tratar ela como a melhor pessoa do mundo. Como se ela fosse sua melhor amiga. Trate ela bem, porque quando ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Porque você tratava ela bem, você tinha uma relação maravilhosa com ela, então ninguém vai desconfiar que foi você que matou ela. Então você já sabe, né? Começa a colocar isso daqui e tal, isso, sabe? Sirva ela o máximo que você puder, faça tudo isso. Certo, tudo bem, muito bom, o senhor é muito sábio e tal. E pegou o negócio, foi pra casa e começou a pingar o negócio na comida da velha lá, né? E todo dia ela vai tratando a velha, rapaz, e começou a e servia e pegava comida. Tudo ela fazia para aquela mulher. E o tempo foi passando meses. E ela tratando a mulher super bem. Isso foi transformando também a mulher começou a tratar ela bem. E aí começou uma relação incrível entre elas duas. Brotou realmente amor entre elas duas. Viraram assim grandes amigas. Aí ela entrou em desespero. Ela voltou correndo lá no cara e falou, eu preciso da ajuda do senhor de novo. Aí ele falou, ele falou, pois não, o que é que eu posso lhe ajudar? Ela falou, eu não quero mais que ela morra. Eu estou arrependida. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu nunca tinha prestado atenção direito, mas ela realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu quero que o senhor me ajude. Eu quero outra poção para desfazer aquela que o senhor me deu. Porque eu já estou botando, já tem meses na comida, ela já deve estar perto de morrer. Então eu quero que o senhor me ajude. Eu não quero mais que ela morra, por favor. Aí ele olhou para ela, sorriu e falou assim, fique tranquila, ela não vai morrer. Ele falou, mas como assim? Ela falou, aquilo que eu te dei era água. Um pouquinho de uma erva que dá aquela coloração e na verdade é bom pra azia. É só isso. Aí ela falou, mas como assim? Ele falou, é porque à medida que você foi desenvolvendo uma relação com ela, o amor brotou. O amor brota dessa forma, através do cultivo. Então quando você cultivou, quando você se abriu para tratar ela bem, para servi-la, o amor brotou. E isso é muito comum. E ela saiu dali super iluminada. Então assim, a gente precisa praticar o amor. Porque senão, claro que tem pessoas que você pratica o amor ficando bem longe delas. Tem pessoas assim na nossa vida, isso é fato. Tem algumas pessoas que você tenta o máximo e você vê o que não dá, como é que chama, como se fala aqui na Bahia, o anjo de guarda não bate, não vai dar certo ali. Então você não briga, não tem nada, você simplesmente, opa, essa pessoa aí já trata bem e tal, mas mantém uma certa distância, que você já viu que não vai dar certo ali. Mas o amor precisa ser praticado. E quando o amor é praticado, quando ele é desenvolvido, a inveja acaba. Porque você não deseja mais o lugar da pessoa. Você fica feliz pela posição que a pessoa tem. E é nesse momento que Krishna fala com Arjuna. Você não me inveja. Porque Arjuna tinha essa relação com Krishna. Eles cresceram juntos, eles tinham uma relação de amor muito forte, muito grande. Eles eram grandes amigos. Então Krishna fala para ele, por que você não me invejas? Eu lhe revelarei. Porque nunca me invejas, transmitirei a ti este ensinamento e compreensão muito confidenciais. Aí a gente pergunta, né? Se é muito confidencial, por que não Mandara vai falar isso para todo mundo? Se é confidencial. Confidencial que Krishna fala aqui é exatamente isso que está relacionado com isso que eu acabei de dizer. Por que é confidencial? Porque só entende quem tem intimidade com Deus. Só vai compreender quem tem intimidade. Que tipo de intimidade é essa? Bhakti, amor, devoção. Se você desenvolve isso, as coisas ficam claras. Eu não sei, com certeza todos vocês aqui já tiveram essa experiência. De às vezes você lê um livro, quando você tem 18 anos, e você lê, poxa, acho que é interessante e tal, e guarda aquele livro foi um livro bacana e tal. Depois você, quando você está com 45 ou 50 anos, você lembra daquele, vou ler aquele livro de novo. Aí você lê aquela mesma coisa que você leu com 18 anos e aquilo tem um efeito completamente diferente. Você diz, caramba, meu amigo, eu já tinha visto isso aqui, mas agora foi que eu vim entender. Agora que eu realmente entendi. Porque você mudou, você se transformou. E aí você conseguiu entender
Enquanto você não mudou, você leu aquilo, ia ler 10 vezes e você não ia conseguir entender. Mas quando você se transformou, devido àquela experiência nova que você adquiriu com o passar dos anos, aí você conseguiu compreender aquele conhecimento. Então, da mesma forma, o conhecimento espiritual real e profundo, ele só vai ser assimilado pela gente quando a gente se reformar. Por isso que é sumamente importante a gente se trabalhar, se auto-aperfeiçoar. Às vezes a gente fala na vida espiritual sobre conceitos morais, sobre virtude. A gente pensa que isso é só regrinhas religiosas que a gente tem que seguir. Não, não. Isso é reforma interna. Porque todos nós, naturalmente, nascemos nesse mundo já com contaminações. E todas essas contaminações são filhos de um demônio superior. São pequenos demôniozinhos que são filhos de um grande demônio. O nome desse demônio é egoísmo. Egoísmo. É o cultivo do ego. E que ego é esse? Se fosse o verdadeiro ego, estava tudo bem. Mas é um falso ego. É um personagem que a gente está vivendo nessa vida. Nós somos apenas esse personagem. Depois que a gente morre, a gente, em uma próxima vida, a gente vai ser outra pessoa. Quer dizer, a gente é eternamente a mesma pessoa. Mas do ponto de vista material, a gente é outra pessoa. A gente vai nascer em outra família, a gente vai ter outro tipo de corpo, a gente vai ter outro tipo de cabelo, a gente vai ter outro tipo de pele, talvez o sexo oposto, talvez o sexo do meio entre um e outro. Ou seja, a gente pode vir de maneira diferente, como uma peça de teatro. Né? A gente entra na peça de teatro e ali você vai fazer um personagem que não é você. Você é um ator, você tem um tipo de maneira de pensar, de vestir, mas ali você está fazendo papel de bandido naquela peça. Quando acabar a peça, você vai sair, amanhã você vai fazer outra peça, você vai pegar outro papel, talvez você já seja o mocinho. O problema é que quando o ator, já pensou quando o ator se apega àquele personagem? Isso acontece, né? A gente sabe, tem atores que entram tanto no personagem que depois que eles saem, eu já vi vários casos assim, eles têm que fazer até tratamento para sair do personagem. Né? Alguns até ficam prejudicados por conta disso, enfim. Então é o que está acontecendo com a gente. A gente está nessa vida aqui agora, pensando que a gente é esse personagem que a gente está aqui. E esse personagem, ele é um personagem passageiro. Não estou dizendo que a gente vai largar de mão a pessoa que a gente é, não é isso. Claro, quando você está atuando dentro daquela peça, você tem que atuar adequadamente como aquele personagem exige. Né? O artista é assim, ele dentro da peça, ele vai ter que atuar como o personagem, mas ele não pode perder o foco de que aquilo é uma peça e que ele está atuando, mas ele é outra pessoa. É exatamente o que a gente precisa. A gente precisa atuar dentro desse mundo da maneira adequada, cumprir nossos deveres, né? Fazer as coisas de acordo com o nosso karma, com as nossas tendências psicológicas, tendências físicas e tal e tal. Porém, a gente tem que não pode esquecer, eu não sou esse personagem. Daqui a pouco isso vai acabar e eu vou descer do palco. O problema é que a gente pensa que é o personagem, quando chega na hora de descer do palco, eu não vou, me solte, eu vou ficar aqui, eu sou não sei quem, fica preso no personagem. Só que no teatro, o diretor termina a peça e diz assim, acabou, você tem que descer. Aí vai tentar lhe puxar e você vai ficar resistindo. Mas o diretor nessa vida, a Dona Morte, você não tem como lutar com ela. Quando ela chega e diz a você assim, você tem que sair do personagem, acabou a peça. Você pode espernear como for. Você vai ter que sair. Você vai ter que sair. Entendeu? Então, assim, o nosso apego ao personagem é o que nos prende aqui. É o que nos prende aqui. Né? E esse apego está relacionado exatamente com isso, com a inveja, que vem do egoísmo. Porque ego é tudo eu e meu. Quando a gente entra nesse mundo, tudo é eu e meu. Isso daí cega a gente. Por isso que Krishna fala, esse conhecimento é muito confidencial. Por causa disso. Porque ele é tão confidencial que você pode espalhar ele aqui, ó. Você pode abrir para todo mundo. Mas nós que somos invejosos não conseguimos compreender ele 100%. De acordo ao nível da nossa inveja, a gente compreende um percentual igual. Mais uma vez, matemática. É uma perseguição isso. A porcentagem de inveja que você tem vai fazer com que você entenda mais ou menos. Então, cada vez que a gente diminui nossa inveja, a gente aumenta a nossa compreensão. Então, a meta é diminuir cada vez mais nossa inveja. Ficar livre dessa inveja. Né? Desse desejo de controle, desse desejo de querer ser Deus. Que isso é o que a gente faz no fundo. A gente pode achar que não, mas tinha uma banda de rock aqui em Salvador, uns anos atrás, muito boa, que era Xambu. Eu gostava muito desse nome. O nome da banda era Brincando de Deus. É o que nós estamos fazendo dentro desse mundo. Né? Nós estamos tentando ser Deus, porque a gente está tentando controlar tudo.
Enquanto a gente está... É mais ou menos como se você ficasse tão distraído aqui fazendo uma coisa que você não consegue prestar atenção aqui. A gente está tão distraído querendo controlar, querendo ser Deus, que aquele conhecimento a gente olha assim, tá. Mas não entra, não sabe? Mas quando a gente começa a se libertar desse desejo de querer ser Deus, que a gente começa a prestar mais atenção, rapaz, isso aqui é interessante. Até o ponto que você larga completamente aqui e você vai entender profundamente o conhecimento. Então, é isso que Krishna fala quando ele diz: transmitirei a ti este ensinamento e compreensão muito confidenciais. É muito confidencial por causa disso, não é porque é um segredo, né? Mas ela se torna um segredo por causa da nossa pequena compreensão. E passando a conhecê-los, ficarás livre das misérias encontradas na existência material. Chegou na parte difícil. Quais são essas misérias desse mundo material? Quem é que pode me dizer aqui? Doença verídica. Quem pode destrinchar mais do que isso aí que ele falou um pouquinho? Cobiça, luxúria. Não, você já foi, agora é outro. Agora são outros que vão tentar destrinchar o que ele falou. Que são basicamente são essas quatro misérias que existem nesse mundo: nascimento, doença, velhice e morte. Ninguém escapa dessa. Só tem uma dessa que dá para escapar. Quem é que sabe a qual? Só tem uma dessa que dá para escapar nesse mundo. Doença? Não. A morte. Não. Velhice. É só morrer jovem. É uma solução para quem está acabado, mas se vocês quiserem, é isso aí. Ou seja, são 4 misérias que a gente não escapa. Mas o que faz com que essas 4 coisas sejam misérias é porque isso que eu falei torna tudo nesse mundo temporário. E não existe nada mais doloroso do que a temporariedade para alguém que é eterno. Nós somos eternos. Nós, como alma, somos eternos. Porém, a gente tem que lidar com a finitude. E a finitude a gente só tem que lidar com ela porque a gente acha que a gente é esse personagem. Volta de novo ao personagem. Se a gente entender que a gente não é o personagem, a gente não se preocupa com a morte. Porque nós somos eternos. Estamos terminando. É mais ou menos como você... Inclusive hoje, nós estamos tendo a presença de entidades aqui muito perigosas. Que eu aconselho vocês a tomarem muito cuidado com essas entidades, que são jogos. Brincadeira, gente. Mas assim, por exemplo, elas estão terminando, digamos assim, o ensino médio ou a faculdade. Eu estou querendo botar elas muito jovens demais, não é tão jovem assim, estão fazendo a faculdade. Então, elas estão na faculdade. Aí, de repente, a faculdade vai chegando ao fim. Aí, o que acontece quando a faculdade vai chegando ao fim? Você entende que a faculdade está chegando ao fim. Se você se prepara para uma nova fase da sua vida e fica de boa, e vai seguir em frente. Vai ser dolorido um pouco, você vai sentir saudade da sala, dos colegas, dos professores, daquele ambiente de sala de aula, beleza, mas você sabe que beleza, normal, vai seguir em frente. A morte é a mesma coisa. É só uma mudança de fase. Acabou aquela peça, aquele personagem, você vai dar continuidade na sua existência, que é eterna. Mas a gente entra em desespero. Quem aqui não tem medo da morte? Alguém aqui tem medo, não tem medo da morte? Se não tiver, levante a mão. Por muito tempo. E é por causa disso, porque nós somos eternos. Nós, no fundo, nós estamos acostumados com a eternidade. E a finitude nos assusta. Mas ela só nos assusta porque a gente está pensando que é o corpo. Né? O ponto básico da vida espiritual é entender isso. Nós não somos esse corpo. Esse é o ABC, digamos assim, da vida espiritual. Nós não somos esse corpo. Nós somos uma alma. E resta, depois de você entender isso, começar a colocar em prática e tentar viver e atuar como almas. E isso vai desenvolver na gente a tranquilidade, a gente vai ter compreensão melhor, a gente vai ter acesso ao conhecimento confidencial, né? Claro, como eu disse, a gente não consegue chegar nesse patamar sozinho, porque esse conhecimento ele é confidencial e ele é dado por Cristo, né? Então, a gente só tem medo da morte por causa disso. Essa é uma das grandes misérias. Por quê? Porque dentro desse mundo você busca muitas coisas, né? A gente anseia muitas coisas. Nem sempre a gente consegue, a gente sofre porque não conseguiu. Mas aí quando a gente consegue, a gente sofre porque vai perder. Porque vai acabar. Tudo que a gente conquista materialmente tem um fim. Então essa temporariedade torna esse lugar material um lugar de miséria. Ele só não torna se você tiver uma compreensão, como eu disse, maior. Como você tem uma compreensão que sua vida não é só a faculdade, quando a faculdade termina, você vai sentir um pouco de saudade ali, é normal, mas você vai seguir em frente. Porque você sabe que sua vida não é só a faculdade. Do mesmo jeito, se você entender que sua vida não é só essa vida,
Você, na hora da morte, você vai sentir, é óbvio que vai sentir, não vou dizer que não vai. Ao momento da despedida de um pai, de uma mãe, né? Ao momento da nossa despedida, ao deixar todo mundo aqui, né? Isso é doloroso, isso cansa, mas não é traumático como não deveria ser. Termina sendo traumático. Às vezes tem almas que abandonam o corpo e ficam presos naquele personagem, naquela vida. Por quê? Porque ele está tão apegado àquilo ali, tão apegado, que ele não consegue continuar seguindo em frente. Então, aqui dentro desse mundo a gente sofre por causa do apego. Então tem muitas misérias dentro desse mundo. E eu estou falando disso, e disso se... como eu falei, né? Ele falou as 4 misérias. Delas derivam essa questão da temporariedade. Dessa temporariedade deriva o apego. Desse apego vai derivando um monte de outras coisas dentro desse mundo. E tudo com base nisso, né? No apego, na temporariedade. Eu falei essas 2 coisas, mas elas derivam um monte de outras. Então, quando você tem esse conhecimento, é exatamente o que Krishna fala aqui. Quando você acessa esse conhecimento que é confidencial, automaticamente você vai se apaziguar. Você vai ter paz. Você vai ter paz nesse mundo, porque você vai atuar sem apego. Você vai fazer as coisas porque você sabe que faz parte do roteiro daquela peça, da sua peça de vida. Aquilo faz parte do roteiro, você precisa cumprir. Vai ter situações que não vai sair como você quer. Tá tudo bem, faz parte do roteiro. Tá tudo bem, tá tranquilo. E vai ter coisas que vai ser muito legal, que vai sair como você quer, mas também é só parte do roteiro, depois vai passar. Depois você vai seguir em frente, aquilo ali não vai continuar. O problema é exatamente esse. A grande miséria é a ansiedade que é criada na nossa vida, porque a gente está apegado, a gente quer conseguir uma coisa, aí quando não consegue a gente sofre, fica frustrado. Quando consegue a gente fica tão apegado àquilo que quando chega a hora de aquilo acabar a gente fica desesperado. Ou seja, de um jeito ou de outro você está sofrendo. De um jeito ou de outro você está sofrendo dentro de um mundo que não é sua realidade real. Não é sua realidade real. O mundo material não é nossa realidade, nosso habitat natural. Um peixe como fora d'água. Imagina, você tira um peixe da água, aí você bota o peixe naquele colchão ortobon mais caro, D35, isso que lá, né? Aquele sistema que tem. Aí você vai dar ao peixe a comida mais gostosa que você acha que é uma iguaria caríssima, que você vai dar ao peixe. Aí você pega pro peixe um cobertor de uma lã, de um carneiro que só dá no pé da montanha, não sei da onde, que é caríssimo e tal. Aí você vai cobrir o peixe com aquela lã. Aí depois você vai fazer um carinho, um cafuné na cabeça do peixe. Aquele cafuné que você fica assim, dorme, você vai fazer na cabeça do peixe. Você vai adiantar o quê? O peixe só quer ficar na água. Ele vai, nada daquilo vai adiantar para ele. Porque o lugar dele não é ali. O lugar você vai estar fazendo tudo isso pelo peixe e o peixe morrendo lá. Então você tem que pegar o peixe e botar na água. Botar na água. É a mesma coisa. Aqui a gente está criando milhões de artifícios para satisfazer a gente, confortos materiais que são inúteis no final das contas. Porque a gente está em um lugar que não é para a gente estar, a gente está fora d'água. A gente precisa se conectar com a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. E para isso existe um processo. Existe todo um processo, como eu falei no começo. Na consciência de Krishna, o processo que a gente usa para essa era, as escrituras explicam que existem 4 eras. Né? E a gente está na última era. Porque a existência, segundo a consciência de Krishna, segundo os Vedas, não é uma existência linear, como o cristianismo coloca aqui no Ocidente. Ela é cíclica. Ela não é que tem um começo, aí depois tem o fim, que vai ter ali o juízo final, vai todo mundo... Quem é bom vai para o céu para sempre, quem é mau vai para o inferno para sempre. Não é assim. É cíclico. Termina e começa tudo de novo. Termina e começa tudo de novo. Como é o dia, como é a noite. Né? A gente tem momentos que a gente vai passar por planetas infernais, porque a gente precisa expurgar determinados pecados. A gente precisa realmente passar por determinados sofrimentos. A gente não vai ficar ali eternamente. Depois a gente volta de novo para planetas intermediários. Ou talvez cheguem momentos que nós temos uma conduta tão boa, tão virtuosa dentro desse mundo, e a gente vai para os planetas superiores. Mas ainda é dentro desse mundo material. Planetas superiores, onde a gente desfruta, vai ao contrário do inferno. O inferno só tem sofrimento, esses planetas celestiais só tem prazer. Mas ainda não é o final. A gente ainda vai voltar de novo para planetas intermediários, que é onde a gente está. Onde tem prazer e tem sofrimento. Tem hora que a gente pensa que está no paraíso aqui, né? Tem hora que a gente pensa que está no inferno. Aqui tem essas 2 condições. E a ideia é sair desses 3 tipos de planeta. É sair, porque todos os 3 tipos são materiais. A nossa ideia é sair desse ambiente material e voltar para Krishna. Mas a gente só consegue isso quando a gente elimina por completo essa inveja de Krishna.
Esse é o processo da religiosidade que nós ensinamos, que é chamado em sânscrito de Sanatana Dharma, né? Que é o Dharma principal. Dharma é como se for... Dharma tem muitas traduções, mas o Dharma é como se fosse a sua função essencial. Vou dar um exemplo. A essência da faca é cortar. A essência da água é molhar. A essência do fogo é queimar. E a essência da alma, que somos nós, é servir a Cristo. E não é um conceito... Eu não estou falando nada aqui, não estou querendo falar mal do cristianismo, viu, gente? É porque eu estou falando do ponto de... Eu estou usando isso como referência, porque todos nós aqui crescemos e nascemos em uma cultura judaico-cristã, né? A maioria de nós. Então a gente tem um conceito de Deus, basicamente, que é esse. E que tem suas falhas. Não porque o que Jesus ensinou tenha falhas, mas porque com o passar dos séculos, muita coisa foi mudada, muita coisa foi deturpada, principalmente foi uma religião que cresceu muito, se misturou com a política, então tudo isso criou contaminações. Mas Jesus é um devoto puro de Deus. E o que ele ensinou não é diferente do que está no Bhagavad Gita. Se a gente fizer uma pesquisa profunda, a gente vai ver isso. Então, assim, o conceito cristão... Onde foi que eu estava no início? Dharma, sim. O conceito cristão, às vezes, faz com que a gente pense assim, ser Deus é a fonte de todo o serviço. Todos nós devemos servir a Deus. Isso o cristianismo ensina, e isso é uma verdade. Só que essa verdade está incompleta. Por quê? Porque se a gente só falar isso, muitas das vezes ocorre que aquele nosso inimigozinho, que é a inveja que eu falei nesse instante aqui, aquela invejazinha pode atuar no coração de algumas pessoas, de alguns de nós, e a gente dizer, por que eu tenho que servir a ele? Eu não posso ser feliz e servir a mim mesmo? Por que não? Por que tem que servir a Deus? Aí a mente começa a criar um Deus que é um senhor de barba branca, que está sentado lá no trono celestial, todo invocado, olhando para aqui para a gente, esperando só a gente dar um vacilo para ele jogar um raio da cabeça. Vai para o inferno, não acreditou em mim, vai para o inferno eternamente. Eternamente é muito tempo. Aí ele vai pegar a gente e vai... Esse Deus não seria justo. Esse Deus não seria amoroso. E Deus não é assim. Ele não é assim. A relação de amor que a gente tem com Krishna, no Bhagavatam fala que no mundo espiritual, quando a gente alcança o mundo espiritual, existe lá uma disputa entre nós e Deus. Nós tentamos servir a Ele o máximo, e Ele tenta servir a nós o máximo, para ver quem ganha, quem serve mais. Deus não é uma pessoa que fica lá sentado só recebendo serviço. Ele serve também. Ele serve. A diferença do serviço dele e do nosso é que o nosso é imperfeito e o dele é perfeito. Ele está o tempo... Todos os filhos de Deus, no final das contas, alcançarão a Deus. Alcançarão. Não existe esse negócio de uma parte vai para o inferno. Não existe isso. Se Deus é bom e maravilhoso, e Ele nos criou, Ele vai dar oportunidade a todos nós. Mas não sei quem fez o mal, vai pagar por aquele mal. Ela vai passar talvez por planetas infernais, mas ela vai ter a chance de extirpar aquele mal dentro dela. E vai avançar. Vai chegar um momento em que ela vai alcançar uma plataforma onde ela vai começar a caminhar em direção a Deus, ela vai começar a se conscientizar. Isso leva vidas e vidas muitas vezes, mas isso vai acontecer, porque Ele é amoroso e Ele é equânime. Não existe que Ele é bom com uns e mal com outros. Esses daqui são os escolhidos. Vai ser tudo para o céu. E aquele dali que não foi escolhido vai para o inferno. E como foi que ele... Qual é como é o nome? Qual é o critério que ele usa para dizer quem é o escolhido ou quem não é escolhido? É uma região que nasceu? É um território geográfico? Isso não existe. Todos nós somos escolhidos. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós, lá no fundo, temos bondade, por mais maléfica que a pessoa seja. Lá no fundo tem uma bondade que nenhum de nós talvez enxergue, porque a pessoa faz tanta maldade que lá no fundo do coração dela a gente não consegue ver aquela bondade, mas tem. E Deus vê. E Ele sempre dá um jeito de que aquela pessoa rode e consiga encontrar aquela semente de bondade e ela vá crescendo. Mas por que então Ele deixa tanta gente ser mal? Não, ele dá livre-arbítrio. Você escolhe seu caminho e seu caminho vai acumulando cada vez mais. Mas Ele sempre dá um jeitinho de que você passe por situações onde aquele mal que você fez, você se conscientize, cresça, se desenvolva. Então a ideia é exatamente essa. De que todos nós alcancemos essa perfeição, digamos assim. Porque a perfeição é simplesmente o fato de a gente nos colocar na nossa condição natural, que é de servos de Deus. Eu sei que eu falei do processo, tem muito a se dizer sobre isso, nosso tempo é curto, né? Mas foi de propósito. Eu quero que vocês fiquem curiosos em saber esse propósito
esse processo, né, quem me conhece, e busquem isso. Porque a vida sem a busca dessa perfeição é inútil. Ela é inútil. Não estou sendo radical, estou falando a verdade. A vida sem a busca pela perfeição espiritual, sem o avanço espiritual adequado, ela é inútil. Ela é inútil. Nosso mestre espiritual falava uma coisa muito significativa. Vou fechar já, gente, que eu sei que já está falando do horário. Ele falava uma coisa muito significativa. Todos nós temos 4 ações que nós fazemos. Todo animal, nós seres humanos também somos animais. Todos nós temos 4 ações que nós fazemos. Comer, dormir, se defender e se acasalar. Todos os animais fazem isso. Mas a diferença do animal humano é que nós, além dessas 4 coisas, nós podemos discernir. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o significado de tudo isso aqui? Então, ele dizia, a partir do momento que você não faz essa pergunta, você é só mais um animal. Você pode incrementar como for, mas você vai estar fazendo só essas 4 coisas. Você incrementa o dormir, você incrementa o comer, você incrementa o se defender, você incrementa o se acasalar. Principalmente o se acasalar, né? No nosso mundo material, existe meio mundo de incrementação em relação a isso. Porque nós vivemos numa sociedade que gira quase que em torno da questão da sexualidade, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Então, se a gente estiver só nessas 4 coisas, por mais sofisticado que a gente faça, a gente continua na plataforma animal. A gente sai da plataforma animal e entra na plataforma humana, que é a grande chance de você alcançar essa liberação, de sair desse mundo material, quando a gente questiona, quando a gente tenta entender. Então, por isso que eu digo que a vida humana é necessário você buscar um processo de avanço espiritual. Isso é de suma importância. Se a gente não entende isso, a gente está frito, a gente perde tempo. Dá tempo de ainda ter uns 10 minutinhos para alguma pergunta, algum comentário que vocês tiverem, se vocês tiverem perguntas e tal. É R$10 cada pergunta. Não, tô de festa. Brincadeira. É porque assim, eu tenho uma pergunta. É minha filha, gente, essa daí. Então, eu gasto muito mais com ela do que ela comigo. É porque assim, o senhor falou que a gente cai nesse mundo porque a gente inveja Cristo, no mundo espiritual. E aí, uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e eu estava tentando explicar isso. E aí ela me fez um questionamento que eu não consegui Eu já sei até qual é. responder. Será que você sabe? Pode falar. Se no mundo espiritual lá é tudo perfeito, como existe a inveja no mundo espiritual? Excelente pergunta. Era isso mesmo que eu sabia que você ia perguntar. Porque se lá é perfeito, por que a inveja? Tem inveja lá. Veja, essa é uma discussão filosófica antiquíssima. Antiquíssima. Tem várias respostas para isso. Tem várias respostas, não, tem várias teorias para isso. A gente não sabe, ninguém realmente sabe por que aconteceu isso e a gente veio parar no mundo espiritual. Eu tenho uma tendência a acreditar um pouco mais na teoria de que isso se dá porque Deus nos deu livre-arbítrio, liberdade. E nessa liberdade, conclui-se que você pode ter os seus desejos de acordo com sua liberdade. Mas você precisa de maturidade para lidar com seus desejos. E eu acho que Krishna fez esse arranjo, criou esse mundo material, exatamente para que a gente possa se desenvolver. Se desenvolver, ter essa oportunidade de, digamos, experimentar a realidade de que nós não podemos fazer o que ele faz. Um exemplo muito legal sobre isso é, por exemplo, tem uma mãe que tem uma filhinha pequena. Geralmente a filha, a mulher, admira muito a mãe, né? Vê a mãe fazendo comidinha na cozinha, vê fazendo comida, fazendo aquela coisa de mãe, aquela coisa, né? Aí a criança fica super admirada e ela quer imitar a mãe dela. Mãe, eu quero cozinhar, mamãe, eu também quero cozinhar. Só que ela não sabe cozinhar. Ela não sabe cozinhar. Ela não sabe lidar com o fogo, que é algo perigoso, que você precisa saber lidar com ele, porque ele cozinha, mas ele também queima, né? Pode fazer bem ou fazer mal. Assim como muitas energias dentro desse mundo. Então, ela fica insistindo, mãe, por favor, eu quero. Não, meu filho, você não pode, você não sabe. Não, eu sei, mamãe, eu vi você fazendo, eu sei como é, eu faço. E aí a mãe fica, não, você não sabe. Aí a mãe, ela enche tanto o saco que a mãe fala, tá bom, peraí, vamos aqui. Aí vai na feira, compra uma cozinha daquelas de brinquedo, não tem aquela cozinha de brinquedo, né, com panelinha, com tudo aquilo ali. Aí ela vai, bota lá na casa, pronto. Você tem a sua própria cozinha, você agora vai fazer igual a mamãe. Vai lá, faça a comidinha, cozinha. Aí a criança vai, fica super feliz e começa a fazer. Agora eu sou igual a mamãe. Aí ela pega a folhinha,
da planta, corta um pedacinho, igual como a mãe dela corta o pimentão lá. Ela não sabe nem o que é pimentão, mas ela vem cortando lá e ela pega e faz uma coisinha igual. Aí ela pega um pouco de areia, que parece farinha, ela bota. Aí pega uns grãozinhos de alguma planta, ela pensa que é feijão e bota lá. E aí faz aquela coisa toda, aquela brincadeira super entusiasmada. Depois ela liga o fogãozinho, só que o fogãozinho não sai fogo. Aí ela começa a ficar meio frustrada, né? Depois, aí a fome aperta. Quando a fome aperta, ela vê que tudo aquilo que ela fez não vai dar para ela comer. Ela não conseguiu fazer igual a mamãe. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar a mamãe. Preste atenção que eu estou respondendo a pergunta que você fez. Aí ela fala assim, agora que deu fome mesmo, eu vou procurar a mamãe. Então é a mesma coisa. Esse mundo é uma cozinha de brinquedo. A gente insistiu tanto em querer fazer tudo que Krishna faz, que Krishna criou um mundinho de plástico para a gente vir aqui e brincar, fazer igual a ele. Pronto, você quer ser controlador? Tá bom, eu vou te dar um planetinha que lá você vai ser controlador. Vai lá, você que controla. Aí a gente fica aqui todo empolgado achando que a gente controla. Como eu falei antes, a gente fica aqui exercendo a nossa infantilidade de achar que a gente controla alguma coisa, que a gente tem poder, né, que a gente se formou em advogado e que a gente conhece todas as leis, que agora a gente é poderoso, né, que a gente é médico, que a gente tem um conhecimento da medicina, então agora a gente é, ou que a gente virou milionário, então agora eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito poder nesse mundo, a gente começa, né, mas chega uma hora que bate a verdadeira fome, que é aquele vazio espiritual, que muita gente aí que tem fortuna, que tem poder, tem um bocado de coisa e não consegue ficar satisfeito. Aí nessa hora essa pessoa tem que se voltar, pô, tem alguma coisa a mais do que só isso aqui, materialmente. Tem alguma coisa a mais. Essa é a fomezinha que a criança dá quando ela vê que a cozinha dela não vai alimentar ela. Então eu particularmente acho que essa experiência, ela é tão profunda, ela cria na gente um entendimento tão profundo, que foi por isso que lá Krishna permitiu que a gente tivesse essa inveja, para que a gente tivesse essa experiência aqui. Porque as escrituras falam, depois que você consegue alcançar a perfeição do conhecimento e volta para o mundo espiritual, nunca mais você cai. Porque uma criança que entende isso, depois que ela vai para a mãe dela, nunca mais ela vai querer aquela cozinha de brinquedo, porque ela sabe que ali não vai sair comida de verdade, ela vai querer sempre a da mãe. Entende? Tem mais que vou levantar uma assim. Por exemplo, a pessoa, Krishna, quando diz, ela só revela esse conhecimento se você não tiver inveja. Refere a conhecimento espiritual. Conhecimento material, pós-graduado, PhD, isso é ignorância. Não tem nenhuma coisa. Não, você sabe. Tem inveja para você compreender PhD, seu PhD. Sim. Então, quando Krishna diz que esse único conhecimento realmente importante para Krishna será o Bhagavad. Mas a pergunta do senhor é? Se Krishna, se esse conhecimento Material é inútil. É inútil, né? Porque Krishna certamente não vai ter interesse que ele está desenvolva isso mesmo. Essa é a principal objetivo da aula. Claro. Porém, você está dentro desse mundo, atuando nesse mundo. Se você desenvolve conhecimento científico sobre várias matérias desse mundo, isso vai facilitar muito o seu avanço espiritual. Óbvio que às vezes uma pessoa que não tem nenhum conhecimento desse, que a pessoa é analfabeta, não sabe nem ler, e ela consegue desenvolver amor puro por Krishna de uma maneira muito profunda. Isso pode acontecer? Pode. E provavelmente essa pessoa trouxe já esse nível de amor de outra vida. Porque a gente sabe que o processo da consciência de Krishna, ele não é interrompido. Né? Como o senhor falou, o PhD, ou seja lá, a sua formação acadêmica, quando você morre, esse conhecimento para, ele cessa. Na próxima vida você vai ter que estudar de novo no pré-escolar, jardim de infância, até você se formar. Esse conhecimento sim, mas o conhecimento espiritual não. Ele fica no coração, ele fica no... A alma carrega. Então, na próxima vida, quando ela tiver contato com a consciência espiritual, ela rapidamente vai se desenvolver da onde ela parou. Isso é muito comum de você ver pessoas, nós que estamos no movimento, você vê pessoas que chegam às vezes no movimento e com 6 meses ela está em um nível de consciência, em um nível de entendimento maior do que pessoas que já tem 30 anos. Por quê? Porque aquele conhecimento dela já vem cultivado da outra vida, ela está continuando onde ela parou. Entende? Então assim, a partir do momento que você pode ser um PhD, que você pode se desenvolver materialmente, isso não é inútil. Isso não chega a ser inútil. Pode ser chamado de inútil do ponto de vista espiritual. No final das contas, isso não vai contar para a próxima vida e tal. Mas nessa vida conta. Nessa vida pode ajudar muito. Porque a partir do momento que você é um PhD, imagine uma pessoa que entende muito de filosofia, profundamente de filosofia, uma pessoa dessa, e vir procurar, e vir conseguir trabalhar essa coisa da inveja e se aprofundar na consciência de Krishna. Vai ajudar muito, vai ser uma ferramenta importante.
Entende? Fora que nós como devotos que fazemos parte de um movimento, se a gente se desenvolve muito materialmente, isso dá um crédito dentro da sociedade. Porque imagine se você chega para falar de espiritualidade com as pessoas, para pregar, mas você é um cara que não faz nada na vida, não consegue ganhar bem, não consegue... É todo atrapalhado na vida, faz um bocado de coisa errada. Ninguém vai dar crédito ao que você fala. Mas é diferente de uma pessoa que é bem situada dentro da sociedade, principalmente nós, que somos devotos, e muita gente pensa que a gente é hippie. Pensa que a gente é tudo malucão, né? Que... Muita gente pensa isso da gente. E quando a pessoa pensa isso de você, eu não estou nem aí porque ela pensa. Não é assim não, gente. Não é assim não. Porque nós precisamos falar esse conhecimento. Qual é a nossa missão como devoto de Krishna? O Hare Krishna não é uma religião. O Hare Krishna não é uma seita. O Hare Krishna é um movimento. Movimento significa que está movimentando. A nossa função na sociedade é difundir esse conhecimento. Nós não temos uma linha espiritual de conversão. A gente está querendo convencer ninguém. Converter ninguém. Não é essa a nossa linha. Claro que a gente espalha o conhecimento e vai ter pessoas que vão se identificar, que vão entrar nesse movimento e vão nos ajudar a expandir esse movimento. Mas a nossa meta não é só essa. Porque existem pessoas que são cristãs e que entenderam realmente Jesus e vivem bem na sua religião. Prabhupada falava, Prabhupada dizia, a gente não está querendo que ninguém vire Hare Krishna, porque muitas vezes questionaram isso a ele. A gente já tem nossa religião, por que o senhor está trazendo outra? Ele falou, não, eu não estou trazendo outra. Eu estou ensinando você a atuar na sua própria religião de uma maneira melhor. Né? Por quê? Porque as pessoas se perdem, aquela coisa que eu falei, às vezes vê Deus só como um mantenedor. Senhor me dê, Senhor me dê, Senhor me proteja, Senhor, e não oferece nada ao Senhor. E o que Prabhupada ensina é que você, acima de qualquer coisa, você deve oferecer algo ao Senhor, você deve oferecer sua vida ao Senhor, seja qual for a religião que você pratique. Você não precisa virar Hare Krishna, você precisa entender o conceito de oferecer a Krishna as coisas. A gente chama de Krishna, mas a outra pessoa chama de Allah, outra pessoa chama de Jeová e por aí vai. Então, se você não entende se você entende que precisa oferecer a Deus, toda religião se torna perfeita. Porque a falha de qualquer religião, ela está naquele ponto de Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê... Essa é a falha. Então, é óbvio que o conhecimento material também é útil, ele é muito útil, tanto para a gente expandir o conhecimento, assim como também, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler e nem escrever, como é que ela vai ler o Bhagavad Gita? Ela vai poder, né, ouvir de outras pessoas e tal, mas se ela aprender a ler não é melhor? Ela não vai poder chegar ali, ler pra caramba e poder falar bem. Se uma pessoa não lê muito, ela não consegue se expressar bem. E aí como é que ela vai sentar para pregar, para expressar bem? Às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta mais filosófica, a pessoa que não estudou não vai saber. Entendeu? É óbvio que isso não, é como se eu falei, isso é inútil do ponto de vista espiritual. Mas dentro, a gente está, como eu falei, a gente está dentro do personagem, a gente está dentro da peça. E dentro dessa peça a gente deve atuar bem. Então é bom que a gente estude, que se a gente não rolou na nossa vida, beleza, não tem problema. Não é por causa disso que a gente vai deixar ir para o mundo espiritual. Beleza, a gente pode fazer um milhar de outras coisas, mas se você é novo e tem condição de fazer, faça. Isso vai ser útil. Isso vai ser útil para a sua vida espiritual e para você pregar e para outras coisas. Tá? Deu para entender mais ou menos? Eu respondi sua pergunta? O senhor falou, né, quando aconteceu o Bhagavad Gita, eu fui dar uma olhada aqui, tem um matemático, astrólogo, chamado Aryabhata. Aryabhata, sim. Ele fez, Verdade, a Tia Deva até comenta até né? Ele fez ele pegou dados arqueoastrológicos, né, que são dados, porque no Mahabharata tem várias informações, né, que o planeta tal estava em tal signo, né? Isso, como estava o Sol, a Lua. Ele fez uma regressão, e aí ele disse que a Batalha de Kurukshetra aconteceu, e é bem aceito isso também na comunidade, né, 3.102 anos antes de Cristo. Então já tem mais ou menos 5.100 anos. 5.000. É isso. É mais ou menos isso. Então é isso. Eu acho que deu para ficar claro, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa ir mais além. E eu aconselho quem quer ir mais além que lê os livros de Srila Prabhupada. Prabhupada, ele fala muito sobre isso. Ele explica assim, pormenorizadamente isso que a gente falou aqui tão superficialmente. Ele explica muito profundamente isso. É uma pessoa que cresceu nessa cultura. É uma pessoa que a vida dele inteira ele aprendeu sobre isso. Ele tinha um pai que era devoto, que era Vaishnava, e o pai dele sempre falou. Prabhupada, pessoa especial, a pessoa que vive esse mundo, realmente, a história de vida dele, quem lê a biografia dele vai ver o que eu estou falando. Como eu disse, eu sou suspeito para falar, capaz sempre estou defendendo, mas não é. Se vocês olharem ele apenas como uma figura histórica, vocês vão ver que não é uma personalidade comum. É o que ele fez, o que ele trouxe, a forma como ele entende. É uma das raras pessoas que estão completamente livres da inveja. Então tem uma visão clara de Krishna, tem uma visão clara de Deus, dessa pessoa. Então eu aconselho todos vocês a se aprofundarem um pouquinho mais nos livros de Prabhupada. Então, obrigado pela atenção de vocês, todas as glórias de Prabhupada.